Quem tiver. Obrigado, Álvaro, por estar aqui com a gente. Obrigado, Álvaro, por estar aqui com a gente. Obrigado pro pessoal que entrou. Fernando Zampieri aqui. É um prazer ter o Dr. Tiago Romano, que é coordenador da UTI geral, do Vila Nova, e da UTI oncológica e neurológica do São Luís Itaim. E é um prazer ter o Álvaro com a gente hoje. O Dr. Álvaro, ele é médico responsável pelas equipes de neurologia do São Luís Itaim, Vila Nova Star, a maternidade São Luís Star. Peço perdão pelo pequeno atraso que nós tivemos, né, algumas questões técnicas do Zoom. A humanidade é uma coisa, não conseguiu resolver a questão do Zoom, aparentemente, depois de 30 anos. É um prazer ter esse tema super legal, que é manuseio de estado epilético, e é um prazer ter o Álvaro, que é um colega, um amigo, é muito legal ter uma referência falando para a gente hoje. Então, Álvaro, sem mais delongas, bem-vindo, obrigado, manda ver. Beleza, então tá joia. Bom, tá certinho aí a tela, né? Tranquilo, manda ver. Então tá joia. Bom, então primeiro eu quero muito agradecer o convite e uma coisa que eu vou pedir a vocês é interrompam, façam as perguntas. O Thiago e o Zampieri vão me jogando aí as dúvidas e tudo mais. E a ideia nossa aqui, principalmente, é ser prático, né? Eu acho que esse que é o ponto principal é conseguir dar uma aula mais prática, uma aula mais do cotidiano médico, sem muita teoria. Só que eu quero começar um pouquinho com teoria com vocês, porque não tem como a gente escapar disso, tá? Porque o que a gente vai falar é um tema que para o neurologista é um tema muito comum, é um tema muito do nosso cotidiano, mas muitas vezes alguns conceitos mais simples vão mudando e até a gente da neuro tem dificuldade. A gente brinca com o pessoal da epilepsia, a cada mudança de ciclo lunar, eles mudam a terminologia, eles mudam a forma de dizer um tema, de falar as coisas. Realmente é bem complexo isso, viu? É bem complexo. O pessoal da epilepsia não é fácil. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, então, é o que é uma crise epilética, né? O que é uma crise epilética, né? Qual é o conceito atual com o qual a gente trabalha? Que é um conceito que ele é de 2005, né? A epilepsia, a crise epilética, ela é a ocorrência transitória de sinais ou sintomas que são decorrentes da atividade anormal, excessiva ou síncrona do cérebro, tá? É do cérebro, então eu não tenho uma epilepsia de origem no cerebelo, eu não tenho uma epilepsia de origem no tronco encefálico, eu não tenho uma epilepsia de origem da medula, nós estamos falando de cérebro. Então, uma atividade elétrica normal, geralmente excessiva, ou então é síncrona, isso quando é síncrona são as epilepsias generalizadas, a gente vai falar sobre isso, no meu cérebro. E isso vai dar algum sinal, algum sintoma que é variável. A crise tônico-clônica generalizada, que é a mais comum, que é a mais habitual do nosso dia a dia, mas tem as crises de perda de contato, né? Eu vou mostrar para vocês por que a gente não fala crise de ausência, tá bom? As crises de perda de contato com comprometimento da consciência, a gente tem as crises focais, né, no membro, né? A gente tem crises que podem ser de gargalhada, que são as famosas crises do amartoma, crises atônicas. Então, a variedade de crises epiléticas é muito grande, né? Então, são sinais e sintomas que decorrem dessa atividade anormal, excessiva ou síncrona. E eu fiz algo adaptado aqui da classificação da ILAI, né, da International League Against Epilepsy, de 2014, que fala a definição de epilepsia. Então, epilepsia é o quê? É a recorrência ou o risco de recorrência de crises epiléticas não provocadas, tá? Então, recorrência ou crise ou o risco de recorrência de crises epiléticas não provocadas. Porque se eu tenho um traumatismo crânioencefálico e tenho uma crise no momento do trauma, isso não é que eu tenho uma epilepsia, tá certo? Se eu faço uma neurocirurgia e no intraoperatório tem um traumatismo ali do córtex, eu tenho uma crise epilética, isso não obrigatoriamente é uma epilepsia. Se eu tenho uma hemorragia subaracnoide e eu tenho uma crise epilética, isso não obrigatoriamente é uma epilepsia. Por quê? Porque eu tenho que ter recorrência ou risco de recorrência dessas crises e são não provocadas, elas acontecem
teoricamente de forma espontânea, mas eu vou mostrar para vocês que existem fatores de risco para isso mais para o final da aula, tá certo? Então, quando eu falo de crise epilética, essa aqui é a atual classificação das crises epiléticas que a gente usa, tá certo? Essa é a atual classificação. Então, vocês estão vendo que elas são divididas em início. Onde começa a crise, né? Quando eu digo onde começa, é onde no encéfalo é focal, é num ponto específico do cérebro, é generalizado, ou seja, no encéfalo todo, de uma forma aguda. Essa como ele fala lá na classificação, na definição de crise epilética, que ela é síncrona, tá certo? Então, de forma síncrona, geralmente numa origem talâmica, acontece no encéfalo todo, de forma imediata, de início generalizado, e eu ainda tenho o início desconhecido. Claro, nós estamos falando de neurologia, se não tiver algo desconhecido, não é neurologia. Então, vamos falar da focal, que é o que é mais comum para nós que trabalhamos com adultos, tá certo? Para a gente que trabalha com adulto, essa primeira coluna aí da focal é a mais comum. E a gente classifica, então, a crise epilética, se ela é com ou sem acometimento da consciência, tá certo? Tá? E aí a gente vai dizer se é um início motor ou não motor. Né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, puxa, isso aqui é uma crise epilética focal sem acometimento da consciência de início clônico, início motor clônico, crises clônicas. São aquelas que o pessoal bate o braço de forma abrupta, tá? Ou ela pode ser de início tônica, ou seja, geralmente ele hiperestende o braço, né? Ele hiperestende o braço de forma intensa, com uma força muito grande, né? E aí ele pode ter uma evolução para tônico-clônica, né? Que hoje a gente usa tônico-clônica, a gente não usa mais o tônico-clônica generalizada, mas tônico-clônica bilateral. Veja, eu pessoalmente acho isso uma bobagem, invenção de moda. Eu acho que o tônico-clônico generalizado é tão mais popular, mas hoje o termo correto é bilateral. E aí a gente vai tendo vários tipos de crises. Vocês estão vendo, por exemplo, crises hipercinéticas aí na lista. As crises hipercinéticas são aquelas de movimento. Então, tem o movimento que a pessoa faz nas crises hipercinéticas noturnas, de movimento de pedalar as pernas, de pedalar. A pessoa faz o movimento de pedalar, igual pedalar. As crises mioclônicas, que são crises breves e rápidas de forma difusa, bilateral, que são as mioclonias. Eu posso ter espasmos epiléticos, espasmos bem focais, né? Então, eventualmente no rosto, no lábio, no braço, espasmos breves, né? E eu tenho aquelas de início não motor, né? Autonômicas. Eu posso ter, por exemplo, uma sensação de náusea, de enjoo, eu posso ter tontura, eu posso ter a parada comportamental. Esse é o termo aí que eu quero que vocês falem, tá? Não usem o termo ausência, tá? As crises cognitivas, em que você tem aí uma falha cognitiva, sensação emocional, de medo, de angústia, ou mesmo sensorial. A pessoa sente cheiro de queimado, odores estranhos, tá certo? Então, as que vocês veem nessa primeira coluna, as crises epiléticas focais, então elas podem ser com ou sem acometimento da consciência, de início motor ou não motor, e que podem evoluir com um evento tônico-clônico bilateral. Perfeito? Bom, Álvaro, você está aí enchendo o saco que não é para falar crise de ausência. Por quê? Por causa disso aqui. As crises de ausências, a epilepsia de ausência, que inicialmente foi descrita em 1700 e, sei lá, no comecinho do século, 1705, eu acredito, 1705, no comecinho do século XVIII, e depois, mais para frente, recebeu esse nome de crises de ausência, isso já mais recente. Por quê? Porque as crises de ausência são crises epiléticas de início generalizado, que caracteristicamente tem um eletroencefalograma demonstrando atividade epiléptica numa ritmada, numa frequência de 3 a 4 Hz. Então, você não pode falar que a pessoa teve uma crise de ausência, porque o termo ausência é exatamente para esse tipo de epilepsia, uma epilepsia de início generalizado, não motora, em que você tem essa atividade elétrica cerebral de 3 a 4 Hz.
E isso é uma epilepsia muito, muito, muito mais frequente na população infantil, tá? É um tipo de epilepsia, geralmente de causa genética, de etiologia genética. Então, quando o pessoal liga para a gente e fala, estou com um paciente aqui, um senhor de 80 anos, que ele tem um AVC, né, teve uma sequela de AVC, e agora está tendo crises de ausência, não são crises de ausência, tá? São crises de parada comportamental que você está lidando, tá? São crises de parada comportamental. Então, talvez usar o termo parada comportamental seria o mais adequado, tá? Por quê? Porque esse velhinho não vai começar a ter uma doença, uma epilepsia genética, que é a crise de ausência. Eu brinquei com o pessoal hoje lá no Vila Nova, né, brincando sobre terapia intensiva. É que nem quando o pessoal pergunta para o intensivista, puxa, mas você não tem residência? Para a gente, para neurologia, falar com um idoso está tendo crise de ausência é mais ou menos a mesma coisa, tá? É surreal. É igual a dislalia, que na verdade ou é disartria ou é afasia, tá bom? Então não use o termo crise de ausência, usem o termo parada comportamental ou uma crise focal com um acometimento da consciência, que você está sendo o mais adequado. Crise de ausência, então, é uma síndrome epilética da infância, tá bom? Continuando, a partir daí, a gente identifica, então, os tipos de crises e os tipos de epilepsia, tá certo? Então, se eu tenho crises focais, generalizadas e desconhecidas, eu tenho as epilepsias focais, generalizadas, as focais e generalizadas combinadas, então vai ter ambos os fenômenos, e aquelas que são desconhecidas, tá bom? A partir daí, eu posso ter, conforme as características, uma síndrome epilética. E eu falei para vocês agora há pouco a síndrome epilética da epilepsia de ausência da infância, tá bom? Então, as epilepsias elas podem ter uma etiologia que é estrutural, uma etiologia genética. Então, estrutural, eu tenho uma cicatriz de um traumatismo crânioencefálico. Eu tenho uma lesão, geralmente é cicatricial, que é o que é mais comum para nós que trabalhamos com adultos, tá? Tumor. Então, eu tenho um tumor, o paciente está tendo várias crises epiléticas associadas a uma neoplasia. Então, eu tenho uma epilepsia estrutural, ou seja, a estrutura encefálica foi comprometida, tá? E aí a gente está lidando com isso. Por exemplo, outros exemplos: traumatismo, AVC, tumores. Eu posso ter, por exemplo, uma sequela de uma cirurgia, tá? As genéticas, então, as causas genéticas, o que é mais comum na população infantil. Entre os adultos, o que às vezes a gente vê é a chamada epilepsia mioclônica juvenil, que é uma síndrome epilética generalizada, em que o indivíduo vai ter crises mioclônicas associadas a crises de perda de contato, de parada de contato, e também crises tônico-clônicas generalizadas, geralmente no início da manhã. Tá? Nas infecciosas, bom, tranquilo, né? A gente tem então uma meningite que pode estar provocando uma crises epiléticas pela inflamação meningia, uma meningoencefalite. As metabólicas, nas metabólicas, então, geralmente, então, por exemplo, o mais comum de todas talvez seja a hipoglicemia. Estou tendo crises epiléticas, não é uma epilepsia, porque eu não tenho, não quer dizer que eu vou ficar tendo isso direto, mas eu posso ter crises epiléticas provocadas por hipoglicemia, eu posso ter crises epiléticas provocadas por hipercalcemia ou hipocalcemia, eu posso também ter crises epiléticas associadas ao sódio, principalmente no sódio, é quando eu faço as mudanças, né, intensas, né, da natremia no sangue do paciente. Eu posso ter as epilepsias imunes, então a gente tem as encefalites autoimunes, né, esse ano, nesse período de pandemia, nós tivemos 2 casos de encefalites autoimunes, né, anticorpos anti-receptor de NMDA. A gente também teve uma anticorpos anti-receptor GABA-B, né, que são encefalites autoimunes comumente relacionadas a síndromes paraneoplásicas. E a gente pode ter as epilepsias, que são aquelas que são desconhecidas. Tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês
é um pouco da terminologia do pessoal da neurofisiologia clínica. Bom, eu falo que eu sou um neurofisiologista clínico não praticante, que eu fiz a formação de neurofisiologia clínica, claro que muito mais voltado para a medicina do sono, mas acabei fazendo também bastante coisa em eletroencefalografia, porque eu curtia o tema. E eu vou falar para vocês algumas das terminologias que vocês ouvem, até para facilitar a vida de vocês. Porque se o neurofisiologista coloca no laudo atividade epileptiforme, isso não quer dizer crise epilética. Por várias vezes eu recebo uma ligação de alguém ligando, Álvaro, saiu o eletroencefalo, ele está tendo crise epilética. Pô, mas por que ele está tendo crise epilética no laudo? O que é que ele descreveu? Aí a pessoa lê para mim o laudo e, na verdade, ele está indicando uma atividade epileptiforme. Ter uma atividade epileptiforme não obrigatoriamente quer dizer ter uma crise epilética. A atividade epileptiforme geralmente são ondas ou complexos de onda aguda, espícula, que se distinguem da atividade elétrica de base e elas têm um aspecto característico que comumente é observado em quem tem epilepsia. Mas ter uma atividade epileptiforme não quer dizer ter uma atividade epileptogênica, que é a segunda item que vocês estão observando aqui, né? O que é atividade epileptogênica? Ela é a atividade epileptiforme que gera uma crise epilética, porque nem sempre a causa da crise epilética é exatamente aquela atividade epileptiforme. Muitas vezes, na semiologia da crise, a gente consegue, e isso existe, né? A semiologia da crise epilética, a gente vai tentando pegar detalhes, vai mostrando para a família do paciente, a gente é uma aula de teatro, né? A gente vai, mas faz assim, o movimento, o braço estica, o rosto vira. Por quê? Porque a partir daí eu falo, puxa, mas isso é uma crise frontal. E aí, de repente, tem uma atividade epileptiforme occipital, eu falo, epa, pera, tem alguma coisa estranha, algo está errado, né? Então, isso é super importante dentro da neurologia, porque às vezes uma atividade epileptiforme não é epileptogênica, tá certo? E outra coisa que, se realmente está acontecendo crise epilética, o neurofisiologista ele vai indicar isso, ele vai falar com crise epilética. E existem critérios diagnósticos de duração, aspectos que ele observa, características específicas, na qual ele consegue distinguir uma atividade epileptiforme de uma crise epilética. Perfeito? Vamos lá. Então, quais são essas ondas, essas atividades que eles observam, né? Então, ele vai descrever isso para vocês. Ó, são ondas agudas, são espículas, são complexos espícula onda lenta, e são complexos poliespícula onda lenta, ou multispícula onda lenta. Tá? Tudo isso são atividades epileptiformes. Então, isso é importante saber. São atividades epileptiformes, não epileptogênicas. Só que e a localização vai dar mais detalhes, porque a localização dessa atividade epileptiforme vai indicar para a gente, ó, tem alguma coisa aqui, ou tem alguma coisa em tudo, né? Então, elas podem ser focais, podem ser multifocais, elas podem ser lateralizadas, então é mais temporal, é frontotemporal, parietotemporal, ela pode ser hemisférica, então são as chamadas lateralizadas, e tem aquela, como eu falei com vocês, generalizada, começa tudo ao mesmo tempo. E geralmente as generalizadas acredita-se que seja um fenômeno de sincronismo de origem talâmica, tá bom? Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Eu sei que isso é um pouco ficção científica. A formação de um neurofisiologista clínico não dura menos do que um ano vendo esses traçados diariamente, em período praticamente integral. Então, eu já vi alguns médicos querendo aprender neurofisiologia igual a gente aprende eletrocardiograma. Não, não dá. Tá? Não dá, é muito diferente. É muito específico, é uma formação difícil, complexa, né, da neurofisiologia clínica. Então, não é simplório com o eletrocardio. Se bem que o eletrocardiograma ele é bacana, né, mas a gente aprende ele na clínica médica. Ele é mais simples de aprender do que um eletroencefalograma. Então, aqui eu mostrando para vocês uma atividade epileptiforme temporal anterior.
vocês veem aqui as ondas agudas, tá certo? Aqui, nesse caso, aqui é o lado direito, tá? Desse paciente, tá bom? Aqui, ó. É mais simples de se observar. Isso aqui é um eletrocardiograma, né? Esse é o eletroencefalograma desse paciente mostrando a atividade epileptiforme. Essas ondas agudas que se convergem num ponto. Aqui é a atividade epileptiforme. Então, essa é uma atividade epileptiforme focal. Essa é uma atividade epileptiforme generalizada. Aqui, uma crise generalizada, na verdade, uma duração prolongada, em que a gente observa, então, uma crise epilética. Olha, é o complexo espícula-onda lenta, espícula-onda lenta. Tá? Essa ondinha mais aguda, ela não corresponde, apesar de estar mais próximo disso aqui, na verdade, o complexo aqui é a espícula e depois a onda lenta. Isso aqui vocês observam que é generalizado em todo o encéfalo, tá certo? Aqui para mostrar para vocês, quando eu falei daquela que é lateralizada, né? Vocês às vezes vão ver o termo PLED, né? Que é atividade periódica lateralizada epileptiforme, ou seja, vejam, o que a gente está vendo então aqui são ondas agudas, tá certo? Que acontecem com uma certa periodicidade, tá? E lateralizadas aqui na região frontotemporal esquerda. No restante do encéfalo a gente não observa nada, mas é algo lateralizado. Isso aqui é crise epilética? Não, não é. As PLEDs, né? Elas não são crise epilética, mas são fortes indicadores de que está acontecendo crises epiléticas, tá bom? Da mesma forma, tem a chamada GPED, que então é uma atividade periódica epileptiforme generalizada, e eu posso ainda ter a BIPLED, que é a lateralizada bilateral, tá bom? Álvaro, e aquilo que quando a gente vê que o pessoal fala de ondas trifásicas? Quando a gente fala de ondas trifásicas, nós estamos falando de quadro tóxico metabólico, tá certo? Quadro tóxico metabólico. Bom, aqui é uma crise epilética, tá? Para demonstrar para vocês. Vejam que, primeiro, a atividade elétrica se altera aqui, as ondas agudas aqui, ou seja, é uma atividade epileptiforme focal e depois tem uma generalização, tá? Então, ela começa aqui, forma focal, e depois tem uma generalização. Perfeito? Bom, e tudo isso, crise epilética. Bom, Álvaro, mas então você falou que epileptiforme não quer dizer que seja crise. E para falar se é uma crise epilética, eu tenho que características que o neurofisiologista vai dizer, eu acho que não cabe ficar falando muito sobre isso aqui, mas e se a atividade epileptiforme for muito frequente? Se a atividade epileptiforme for muito frequente, isso pode alterar? Pode, pode. Uma atividade epileptiforme muito frequente, ela pode alterar a funcionalidade encefálica. Então, não é uma crise epilética, mas aquele local, aquela área do entorno da atividade epileptiforme não vai estar funcionando direito. Isso aqui é de um paciente nosso, recente, aqui na nossa UTI, de um paciente que veio de fora, transferido com traumatismo crânioencefálico grande, frontal bilateral, e que chegou e estava meio devagar, meio lentificado, foi feito o eletroencefalograma, e ele tem várias ondas agudas no hemisfério cerebral esquerdo, tá? Tá? Aqui, ó, é assim, gente, ó. Aqui é a esquerda, essas quatro linhas, essa é direita. Esse é esquerdo, esse é direito, tá bom? Isso aqui é a linha média. Então, vocês observam que nessas quatro primeiras linhas, as ondas estão mais alentecidas e tem umas ondas mais agudizadas, e aqui da mesma forma. Por quê? Esse paciente estava tendo uma atividade epileptiforme muito frequente, não era uma atividade periódica de PLED, mas quando a gente deu lacosamida, ele deu uma boa acordada, ele acordou. Então, muitas vezes, uma atividade epileptiforme muito frequente não é causadora de crises, mas ela é causadora de um quadro de encefalopatia e também requisita a nossa intervenção, tá bom? Bom, sair um pouco dessa ficção científica, que é esse início, é só para mostrar um pouco de como que toda essa temática de
epilepsia, de neurofisiologia clínica, ela é realmente difícil, tá? Vamos um pouquinho mais só sobre, puxa, Álvaro, então eu estou com um paciente que eu estou suspeitando que possa ter uma crise epilética, pode ser um estado de mal não convulsivo, todos vocês conhecem toda essa terminologia, bobagem ficar martelando em cima disso. Vamos falar então sobre alguns cuidados para a realização de um eletroencefalograma, porque o ideal de um eletroencefalograma é o mais próximo possível da crise epilética, então eu tenho uma chance maior de pegar a atividade epileptiforme, e eu aumento a sensibilidade do exame, provocando, se eu realizar o exame após privação de sono. Então, fazer privação de sono aumenta a sensibilidade do meu exame. Então, é comum a gente solicita eletroencefalograma com privação de sono. E aí se recomenda ao paciente que ele, véspera do exame, não durma mais que 4 horas na noite anterior, na noite de véspera. Por quê? Porque ele vai chegar cansado, vai fazer o exame acordado, o exame dormindo, e a gente consegue pegar aquele sinal, tá bom? Então, essas seriam as condições ideais. Só que não é no nosso ambiente hospitalar, a gente não está em condições ideais, né? A gente está no ambiente hostil, é complicado ficar fazendo privação de sono, a pessoa já está cansada, está estressada. Então, às vezes, eu prefiro liberar o paciente. Ó, daqui umas 2 semanas repete o eletro, que o primeiro foi normal, mas você vai fazer o eletro desta forma, tá? E, obviamente, quanto mais tempo de registro eu tiver, maior a chance de eu pegar aquela atividade epileptiforme potencialmente epileptogênica, né? Quanto mais tempo eu fizer. É que não dá para ficar fazendo eletroencefalograma de 12 horas para todos os pacientes. Então, a gente está instituindo aqui no hospital, estamos fazendo aquele de 2 horas para todos os pacientes, quando a gente quer um exame basal, tá? Mas comercialmente, no cotidiano, os serviços fazem eletroencéfalos, que é uma recomendação que eu já nem vou lembrar se não me lembro se é da International League Against Epilepsy, não vou saber dizer, que é de 30 minutos. Habitualmente, um exame eletroencefalográfico básico dura 30 minutos de registro. Claro que quanto mais tempo você fizer, melhor, tá bom? E existe um ponto que é super importante, que é o chamado artefato de 60 Hz. Bom, quem não sabe o que é isso, é o seguinte: as correntes elétricas nos nossos domicílios, ela é transmitida através de um sistema de circuito alternado. Por isso que você tem na tomadinha lá AC, né? AC. E esse circuito alternado ele vai se trocando numa frequência de 60 Hz, tá bom? No Brasil é 60, acho que na Europa é 50 Hz, não vou lembrar. Essa frequência da transmissão de energia, tá? Quem não viu o filme, tem um filme interessante que é o cara, como é que é o nome dele? Westinghouse e o Thomas Edison, eles disputando a distribuição de energia elétrica nos Estados Unidos. E o Thomas Edison, apesar de ter desenvolvido a lâmpada, ele era defensor do sistema direto, do DC. E o Westinghouse acabou ganhando as concorrências porque ele era desse sistema mais eficiente, que era o AC. E aí tem esse filminho que é bacana sobre o tema. E então o artefato de 60 Hz pode acontecer muito na UTI, muito. E o artefato ele geralmente acontece porque muito possivelmente podem existir tomadas que não estão devidamente aterradas. Isso pode acontecer. Então vira e mexe, eu ligo para o pessoal técnico, pelo amor de Deus, qual é a tomada que você tem certeza que é aterrada? É essa. E isso muitas vezes, muitos serviços usam a desculpa para não fazer o exame, porque o paciente está em diálise. Ah, mas o paciente está em diálise. Aí fica a nefro, né? Poxa, não, mas eu não posso parar a diálise. Mas o pessoal do eletro, ah, mas eu preciso da neuro, não, mas tem que fazer o eletro. E fica aquela lenga-lenga. Não é. Os dois aparelhos estando conectados a um sistema de 60 a um sistema elétrico devidamente aterrado, não é para ficar tendo esse tipo de artefato. Obviamente, alguns artefatos podem acontecer, tá? Mas esse artefato de 60 Hz é exatamente por conta de mau aterramento, tá bom? Então, enche o saco.
Conversa com o pessoal, existem filtros de 60 Hz. Não é justificativa não realizar o eletroencefalograma porque está conectado à diálise ou a outros equipamentos, tá certo? E por fim, que é um tema que a gente andou tendo aí um embate com a radiologia, e eu já conversei com eles, é sobre o fato de que a pasta que é utilizada no eletroencefalograma causa artefato na ressonância, tá? A pasta causa artefato nesta ressonância, tá bom? Então eles pedem para limpar, tá? Eles falaram, Álvaro, não dá para fazer exame, não dá para fazer exame com a pasta. A pasta faz artefato, porque a pasta ela tem que ser condutora elétrica, tá bom? Ela é condutora elétrica, então tem que limpar, então tem que encher o saco do pessoal da enfermagem. Tem que limpar a cabeça antes de ir para o eletroencefalograma, por favor, porque pode dar assim artefato e é possível, eu nunca vi, mas é possível até que ela esquente, tá? Última mensagem sobre o eletroencefalograma é o seguinte: eletroencefalograma alterado confirma doença. No entanto, eletroencefalograma inalterado não descarta. Você pode não ter pego aquele evento, não ter pego aquela atividade epileptiforme potencialmente epileptogênica naquele registro. Então, às vezes, você tem que repetir, às vezes, você tem que fazer registros prolongados. É um pouco a lógica do Holter cardíaco. Pô, a gente sabe que esse cara tem FA, esse cara tem um átrio grande, esse cara fez um AVCI embólico. Esse cara tem FA, só que fizemos o Holter naquelas 24 horas, não pegamos. Tá? Isso pode acontecer. Então, eletroencefalograma alterado confirma, mas inalterado não descarta. Continuando então, crise epilética. O paciente chegou no pronto-socorro, né? Seja lá qual for a crise dele. Todo mundo conhece. Então, primeira linha de tratamento é o bom e clássico diazepam 10 miligramas intravenoso. Ou ainda, está sem acesso, midazolam 15 miligramas intramuscular. Questão do midazolam 15 miligramas é que a absorção não é tão rápida quanto o intravenoso. Não está pegando acesso. Essa é a dica dos pediatras, né, da pediatria. Diazepam via retal, 30 miligramas. Vai, põe numa sondinha de pequenininha, fininha e ó, faz 3 vezes a dose via retal. A absorção é melhor do que a intramuscular. É uma opção para quem não conhece, né, fazer aí a via retal. Na Europa, eu não sei se nos Estados Unidos tem, eu acredito que tem. Na Europa eu sei que tem ah, seringuinhas para aplicação via retal de diazepam. Então, pessoas que têm epilepsia, mães que têm crianças com crises epiléticas muito recorrentes, elas têm em casa essas seringuinhas já com a dose ajustada para o peso da criança para aplicação via retal, tá? Bom, perfeito. E o que controlou crise e não controlou crise? Vamos falar sobre a atual definição de estado de mal epilético, tá? Porque a atual definição de estado de mal epilético é essa aqui: é a falha nos mecanismos de cessação da crise epilética ou o início dos mecanismos que levam à crise prolongada. Então, o que é isso que eu estou falando? Quando eu tenho uma crise tônico-clônica, tá? Quando eu tenho uma crise tônico-clônica, o meu risco de crise prolongada, ou seja, o risco de um estado de mal, é a partir de 5 minutos. Então, hoje, a partir de 5 minutos de não controle da crise, eu sim estou entrando num estado de mal epilético. Por quê? Porque a partir de 5 minutos, eu começo a ter um risco muito elevado, porque é algo que vai se retroalimentando. E com 30 minutos de crise, o meu risco de dano neuronal já começa, tá? De risco grave, tá bom? Da mesma forma, para crises com acometimento da consciência, né, focal com acometimento da consciência, esse risco é de 10 minutos e o dano neuronal deve começar a acontecer a partir de 60 minutos. Então, vocês veem que eu botei aqui primeira linha, e ao invés de eu ir para aquela clássica segunda linha que todo mundo conhece, da fenitoína, do fenobarbital, e agora a gente tem usado lacosamida, eu já entrei com esse indicador de estado de mal epilético, por quê? Porque ou
a minha medicação não funcionou, ou o próprio organismo não controlou, não parou, não conseguiu cessar a crise, ou então já começaram os mecanismos que levam à crise prolongada. E veja como o intervalo é curto, 5, 10 minutos. Então a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser rápido, porque se a gente demorar muito tempo, a gente provavelmente vai enfrentar um estado de mal epilético. Perfeito? Bom, e aí, para estado de mal epilético, aí eu volto para ter a primeira linha. O que a gente tem no Brasil? Fenitoína, fenobarbital e lacosamida. É o que a gente tem aqui, tá? Infelizmente, o ácido valproico, né, que era o Depacon, que foi lançado no Brasil, saiu de mercado, e o levetiracetam nunca veio. É um absurdo o levetiracetam nunca ter vindo ao Brasil. Tomando uma aguinha aqui. É um absurdo, mas ele não veio. Então a gente tem esses disponíveis. Aqui no nosso hospital, a gente tem usado a lacosamida com frequência, a gente tem tido um bom resultado. Eu botei o asterisco porque a evidência ainda não é tão assim. Questão é que a fenitoína tem todos aqueles montes de efeitos colaterais que vocês bem conhecem. Ela é eficaz também, mas vocês conhecem muito bem todas as complicações, aqueles quadros de febre, de rash cutâneo e tudo mais que a fenitoína causa com relativa frequência, né? Leucocitose, são coisas que atrapalham muito, né? O paciente começa a fazer uma leucocitose, aí a gente, será que ele infectou? Será que ele broncoaspirou? Aí, 2 dias depois, começa o rash cutâneo, a farmacodermia, com febre, e aí a gente já tinha entrado com um antibiótico e tudo mais, né, para esse paciente. Bom, então vamos continuar. Aí, se não controlou, a gente vai então para a segunda linha de tratamento de estado de mal. E aí, o bom e velho midazolam tem a opção do propofol. Eu pessoalmente gosto mais do midazolam, né? Então, 0,2 a 0,6, né? Faz um ataque de 0,2 miligramas por quilo, pode fazer mais, não tem problema, mas a manutenção de 0,2 a 0,6 miligramas por quilo por hora. É sempre a minha opção. Eu gosto muito do midazolam, acho uma opção bem legal. O Propofol também é uma opção para se utilizar, tá bom? E aí, se não melhorou, se não controlou, significa que nós estamos lidando com um estado de mal epilético refratário. E aí o tiopental, o pentobarbital são opções, né? Então o tio sempre é 3 a 5, que é o que a gente tem aí no hospital, 3 a 5 miligramas por quilo de ataque e depois manter até 5 miligramas por quilo por hora. Geralmente a gente usa isso por 24, 48 horas. Uma opção que ainda precisa de mais estudo, mas que é possível, é a ketamina, tá certo? Também é uma possibilidade, mas eu pessoalmente acho que o tiopental, ele é uma porrada, mas é uma porrada que tem uma evidência melhor. Eu acabo achando, sendo mais propenso a usar tiopental, tá bom? São coisas todas que vocês conhecem. Bom, aí, Álvaro, até que. Só que o problema é que o eletro não está aí, o eletro não está disponível. São 6 da tarde, são 7 da noite. O eletro não vai vir hoje, né? Primeira coisa, peça. E peça um com vídeo. Peça um vídeo eletroencefalograma. Né? É importante ter o vídeo. Isso é uma coisa que eu ainda quero conversar com o pessoal do eletro, porque a câmera tem que estar bem posicionada. A câmera tem que pegar o paciente por inteiro, visualizar. Não é pegar o nariz dele e a testa, né? Não é na testa que a gente. Tem que pegar o paciente por inteiro. Isso é uma coisa que a gente precisa monitorar melhor no nosso sistema de colocar uma câmera de alguma forma que facilite para pegar o paciente por inteiro para observar os movimentos anormais, tá certo? Outra coisa é pensar em doses medicamentosas. Então, assim, não vai conseguir fazer, não vai conseguir fazer o vídeo, monitorar para ver se o paciente está em crise ou não. Pessoalmente, eu acho que é melhor, então, para ver se ele não está tendo crise, estado de mal epilético não convulsivo, eu acho que é melhor, então, mandar ver e entrar com uma dose alta. E entra com uma dose alta. Até para você garantir, né, o melhor que você pode dar para que aquele paciente não tenha crise epilética. Então, entrar com uma dose alta do midazolam, faz ataque, entra com dose alta do midazolam,
e aguarda para poder chegar ao vídeo. Eu acho que entrar com tiopental empírico é porrada demais, é muito arriscado. Mas eu acho que o midazolam entrar com uma dose alta, aí depois que ligou o eletro, a gente vai fazendo o desmame gradual. E outra coisa, enquanto você não tem o vídeo, não tem o vídeo EG, observa. Observa se ele não tem nenhum espasmo epilético, né? Umas contrações, uma mioclonia, alguns pontos focais. Tira, descobre o paciente. O neurologista faz muito isso, né? A gente descobre todo o paciente. Fica olhando o movimentinho no dedo do pé, um pouco ritmado, um movimentinho no braço, nos ombros, no rosto, porque isso pode ser indicativo que esteja acontecendo um estado de mal epilético não convulsivo, tá bom? E, obviamente, vai investigando, né? Vamos colher o líquor, vamos fazer os exames eletrolíticos, vamos fazer uma neuroimagem. Nesse meio tempo, a gente tem que ir acelerando a investigação do nosso paciente, que vocês sabem fazer isso muito bem. Bom, e quando está no estado de mal, o que está passando na cabeça do neurologista, né? O que a gente, como neurologista, fica pensando, né? Primeiro, a gente sempre se questiona, será que é um estado de mal real? Eu não botei esse item aí, né? Mas não é uma coisa frequente, não é algo tão comum na nossa população, no nosso hospital. Existe, mas não é tão comum. E, não raramente, a gente tem o estado de mal epilético, o estado de mal não epilético, né? São as crises não epiléticas psicogênicas. É comum. E enganam a gente, e a gente intuba esses pacientes, a gente liga midazolam nesses pacientes, tá certo? Então, estado de mal epilético estado de mal, desculpa, não epilético, tá? Eles são muito comuns, eles são relativamente comuns. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, tá? Outra coisa, fatores de risco para quem já tem epilepsia. Quem já tem epilepsia, quais são as prováveis causas de crise epilética? São estresse, uso de álcool em doses excessivas, porque o álcool ele induz o metabolismo, ele é um indutor enzimático, induz o metabolismo dos fármacos anticrise e aí aumenta o risco de crise. O não uso dos fármacos anticrise, tá? E a privação de sono. Então, como eu falei com vocês, aumentar a sensibilidade de um exame, uma estratégia é privação de sono. Então, é uma estratégia interessante provocar privação de sono para aumentar a atividade epileptiforme. Mas, se o paciente está tendo muita privação de sono, eu posso aumentar o risco de crises epiléticas, tá bom? Isso para quem já tem epilepsia, tá? Então não está tomando remédio, estresse, álcool e privação de sono. Álvaro, e quem não tinha epilepsia? Para quem não tinha epilepsia, o que a gente mais observa, uma crises iniciais são as infecciosas, meningites e meningoencefalites, né? Pacientes que abrem crises por conta de neoplasia, de tumores, né? Neoplasia, também eu acho que é algo que a gente mais vê na nossa população. AVC, Álvaro, AVC causa crise epilética? Difícil, não é comum um AVC agudo se apresentar como crise epilética. Não é comum. Então, se acontecer uma crise epilética, é mais provável que é um AVC hemorrágico, tá? Ou trombose venosa, mas não isquêmico. O isquêmico, se acontece uma crise epilética, geralmente são fenômenos embólicos, que aí o infarto é mais na corticalidade do encéfalo, mas não é comum. Os principais causas aí que a gente tem no nosso dia a dia no hospital são infecções, são as infecções e são os casos de tumor. A gente tem bastante tumor, bastante metástase, né, no nosso serviço de pacientes com neoplasia, tá? E a gente sempre se questiona se isso não é uma chamada NORS, né, New Onset Refractory Status Epilepticus. Por quê? Que é o que a gente chama de NORS, né, que são as palavras aqui. Então, de investigar, será que a gente tem que ir além? Que a gente faz investigação de neuroimagem está normal, colhe o líquor está ok, colhe exame sérico está ok, e não está controlando as crises epiléticas. A gente começa aí a tentar ir além, e principalmente as encefalites autoimunes começam a entrar aqui nesses casos. Tá?
E vou finalizar esse pensamento do neurologista, como é que nós vamos fazer o desmame da sedação? Porque não tem uma regra, não existe uma regra, né? E o desmame nesse ponderar a desmame da sedação é pensar quais são os fármacos anticrise que eu vou utilizar para esse meu paciente, né? Quais são os fármacos anticrise que eu vou utilizar para evitar o risco de crise? Por isso que eu falo que é muito errado no Brasil não existir o levetiracetam, que o levetiracetam é uma opção interessante para as epilepsias focais e para as epilepsias generalizadas, né? E porque o que a gente tem hoje intravenoso é muito bom para epilepsia focal, mas não para as generalizadas, tá certo? E o desmame da sedação. Não existe uma regra, alguns autores recomendam você tirar de metade em metade, a cada 12 horas, a cada 6 horas. Eu, pessoalmente, se está monitorado, gosto de ser mais rápido, até porque a gente comumente usa midazolam, e o midazolam a gente vai tirando vai demorar, porque ele fica ainda em circulação, e estando monitorado, eu não vejo necessidade da gente ir tirando tão lentamente. Uma coisa que pode ser feita é solicitar um neurofisiologista que vá fazendo um monitoramento, e aí, por exemplo, pouco antes dele fazer um monitoramento, a leitura, a gente dá uma reduzida na dose, ou logo depois que ele disser o resultado, a gente reduz. Mas isso tem que estar muito bem alinhado, a gente ainda não consegue fazer isso tão bem. Pessoalmente, eu gosto de fazer de hora em hora, vai reduzindo a dose, a depender da dose que a gente chegou. Eu dependo geralmente da dose que a gente chegou para ir fazendo esse desmame gradual. Mas para finalizar, então, aqui para vocês, chegando mais ao final, quais são os medicamentos que a gente mais vê que podem causar crises epiléticas, tá? Então, daquilo que a gente usa, quinolona, carbapenêmico, cefepime, e o pessoal sempre pergunta, Álvaro, mas o mero não é mais tranquilo que o imipenem, o ertapenem... Não, esquece, é quinolona, pronto. É quinolona, carbapenêmico e pronto. Aumentam o risco. Às vezes, precisa. Paciência. Não quer dizer que também todo mundo que tem epilepsia você não vai usar o carbapenêmico. Não é assim. Mas tem que ter atenção a isso. Então, quinolonas, carbapenêmicos e cefepime. Olha aqui a olanzapina, que às vezes a gente usa para controle de agitação, né, de delírio. Eu quero destacar que a clozapina, porque os neurologistas têm usado clozapina com uma certa indistinção para agitação, para delírio em idosos, porque ela é bem sedativa, então ajuda a dormir. Só que a clozapina tem um risco de alterar o limiar convulsivo importante. Bupropiona, a gente comumente vê pacientes tendo crises epiléticas com doses altas de bupropiona. Os antidepressivos, tanto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina quanto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, ambos podem, geralmente em doses muito altas. Os antidepressivos tricíclicos, o lítio. Então é super importante o paciente com crise epilética que usa lítio, colher o nível sérico do lítio, tá certo? O tramadol, que a gente vê bastante tramadol, bastante. Aí vai indo. Ferro, gente, eu nunca vi, tá? Mas é descrito, eu nunca vi. Eu nunca vi. Xantinas como cafeína, quinino, salicilato e os próprios fármacos antiepiléticos, tá bom? Que de crise podem causar, é que pontualmente fenitoína, lamotrigina e carbamazepina podem causar crises epiléticas naqueles pacientes com epilepsias focais. E aqueles casos por abstinência, como baclofeno, álcool, hipnóticos e opioides, e a gente tem visto muito com zolpidem, tá? Pacientes que tomam dose maior do que 3 comprimidos por dia de zolpidem, se interrompem abruptamente o uso, tem risco de crise epilética. Lembrando que a dose máxima de zolpidem é só 10 miligramas e nunca usar por mais de 4 semanas. Eu vou então aqui só finalizar com vocês, falando então que quando a gente fala de epilepsia, a gente então, quando a gente opta por algum fármaco, se eu tenho uma epilepsia focal estrutural, que é o mais habitual, esses são os mais utilizados. Então, por isso a gente tem usado muito a lacosamida no nosso hospital, mas naquelas que são generalizadas, os outros fármacos também são eficientes, tá? Levetiracetam, que serve tanto para um quanto para outro. O levetiracetam está virando o novo Fusca, o novo Gardenal, né?
a gente tem utilizado bastante, e infelizmente no Brasil não entrou com a apresentação, como se diz, intravenosa. É uma pena. Falei demais, gente. Resolvi dar uma acelerada aqui porque eu acho que ficou meio longa a minha aula. Vamos para as perguntas aqui. Eu vou parar aqui a. Pô, foi excelente, e como sempre, Álvaro. Obrigado aí por compartilhar com a gente. É muito legal ver como realmente o Léo Tiracetam virou a miudarona da cabeça, né? Quer dizer, qualquer É, coisa elétrica, anormal, acabou virando. A gente tem alguns comentários do chat, depois eu tenho um para fazer, só pra gente usar alguns minutos aqui. Então, meu comentário do Pedro, e acho que isso é uma dúvida do intensivista mesmo, é qual que é o limiar para tratar essas crises epileptiformes, né? O estraçado epileptiforme no eletroencefalo, como você falou, você recebe o laudo e vem escrito lá, ó, atividade epileptiforme, e aí a gente está entubado, diálise contínua, tomando um certo. monte de droga que pode causar isso ou não. E isso, de fato, dependendo do hospital que você vai e do médico que você chama para ver o doente, alguns tratam, alguns não tratam. Então, eu queria saber qual que é, pelo menos a tua opinião, ou se tem algum consenso disso. Se essa atividade epileptiforme for só um achado, porque isso é um problema, né? A gente pede o É, eletro. Ah, vamos fazer um é, eletroencefalo. Mas por quê? Né? sim, Mas por que você vai fazer o eletroencefalo? O que você está procurando? Né? Eu acho que esse é o ponto principal. Se você tem uma suspeita de crise epilética, está acontecendo, que ocorreu algo que sugira crise epilética, você encontrou aquela atividade de epileptiforme, eu acho que você vai tratar. Eu acho que ela sim. vai acabar. Digamos que você fez um eletroencefalograma, porque você está achando que Não quer acorda. distinguir. Oi? Ou o doente não acorda, por exemplo, que é um clássico, O né? O doente não doente não acorda. acorda. Aí você acha uma atividade epileptiforme isolada, você não está convencido de que ela seja epileptogênica, mas isso é muito na conversa com o É, neurologista. E uma coisa, às vezes a atividade epileptiforme que você observa, ela só é um indicador que tem algo errado. Algo metabólico, por exemplo, uma síndrome serotoninérgica, ou uhum, o seu remédio, é a sua quinolona, sim, é o carbapenema. E uma coisa que é interessante, hoje em dia, para esses casos fármaco, de carbapenema, que é o que a gente mais vê isso, é carbapenema. é, O pessoal não tenho visto mais com cefepime, mas eu tenho visto ainda com mero, a gente vê, uhum, com ertapenem, no hospital que a gente mais vê, não tem necessidade de entrar com fármaco. sim, Tira e espera. uhum, Pô, o paciente, você fica angustiado, o paciente fica lá encefalopata, no sim, grog, fora do ar. Espera, calma. Tem que segurar a angústia de todo mundo. Por quê? Porque a uhum, outra opção é entubar, é, midazolam, sedar, e aquilo. E alguns autores têm um questionamento se isso é realmente epiléptico ou é uma encefalopatia. sim. É ainda discutido isso, mas eu pessoalmente vejo que é uma encefalopatia. Apesar Eu da gente concordo com botar você. tira, espera 1, 2 dias, o paciente acorda bonitinho, dá oi. Ou seja, não tem essa coisa do intervalo de 30 minutos isso está causando, ou 60 minutos está causando dano neuronal. Não é o que a Hum, gente observa para esses fármacos, tá bom? hum. Só antes de falar da pergunta do Rodolfo, só uma coisa. E quando vem estado interictal, Álvaro, o que que você. Que é outra Estado palavra. interictal? Algumas vezes você via eletroencefalo aparecer, traçado interictal. Você já chegou a ver isso em laudo de eletroencefalo? Uma coisa que eu já vi essa expressão algumas vezes. Eu vi no nosso Confesso camado, é que muito comum parecer essa. você sabe, Zampieri, não conheço esse termo, tá? Não, eu só tô. Não conheço. Talvez a pessoa esteja querendo dizer aí uma atividade crise, aí dá uma atenuação, às vezes após E uma aí. atenuação eletrográfica, e aí depois o paciente tem outra crise. Eu não sei se é isso que a pessoa está Também não querendo sei. dizer, Não, né? que essa nomenclatura ela é tão variável, né? Quer dizer, mesmo dependendo do É, neurofisiologista que você vê, às vezes uhum, muda a nomenclatura e tal, mas a sim, maneira que se apresentou foi ótima, assim, foi super, super legal. E antes da gente encerrar, acho que tem um comentário interessante do Rodolfo, que é a particularidade da escolha da droga
em relação à população específica, né? Dialítico, gestante, né? Quer dizer, gestante é sempre uma preocupação maior ali. Tem alguma sugestão que você diz, alguma coisa, falar, gestante, eu tenho que dar isso aqui, eu não posso dar isso aqui, ou É, dialítico? o problema está na restrição farmacológica, Sim, né? Que tá. a gente só tem, no Brasil, tem fenitoína, fenobarbital e lacosamida. Essa preocupação da gestante, né, da associação da epilepsia com a gestação, a gente tem que não se preocupar. Por quê? Ah, é teratogênico, mas crise epilética aumenta mais o risco para o bebê do Sim. que a exposição ao fármaco, tá? Então, antigamente, e ainda tem ginecologistas que fazem, mas tem que tirar esse seu remédio, tem que tirar, não, mas eu tô grávida, tem que tirar, e a paciente vai no consultório, meu ginecologista mandou eu tirar o remédio, porque eu tô grávida, senão o bebê vai ter má formação. Aí eu já falo, então vamos trocar de ginecologista, Uhum, porque não, a crise epilética, isso está bem determinado, a crise uhum, epilética é pior. O que a gente pode eu tenho epilepsia, estou planejando uma gestação. Aí a gente conversa, eu quero engravidar. Tá, você quer tentar usar um fármaco anticrise que te exponha a um menor risco de crise epilética? Eu quero. Então tá bom. Então vamos fazer uma troca, ver se você fica um bom tempo sem crise para. Só que a gente já faz isso pensando, entendeu? Então a gente, por exemplo, dos fármacos anticrise, do mais teratogênicos é o ácido valproico. A uhum, gente já busca não usar na mulher, até porque causa muita uhum, obesidade. Então, a gente já busca não usar. Você já tenta, quando você vai fazer a opção terapêutica, você já pensa nisso, tá? uhum, Agora a gente tem essa limitação, é lacosamida, né? Aí, por exemplo, população idosa que tem muita epilepsia estrutural, usar oxcarba ou carbamazepina não é legal, porque faz muito hiponatremia. uhum, Então, e tem bastante interação farmacológica. Então, a lamotrigina é uma opção interessante na população idosa, por exemplo. A lacosamida, aparentemente, mas a lacosamida dá mais sono. Mas a lamotrigina é uma opção interessante na população idosa, assim como o levetiracetam. Mas o levetiracetam, por exemplo, não é uma opção legal na população psiquiátrica, com transtornos psiquiátricos de agressividade, porque ela pode causar irritabilidade. No tá. entanto, às vezes, é o que tem, é o que nós vamos fazer. E no intravenoso, isso na emergência, a gente tem que ir direto. Só uma coisa, Zampieri, que eu esqueci de falar, que é sobre quando a gente ceda, o ideal é manter o paciente no estado de surto de supressão. Uhum, Naquele que realmente foi identificado como um estado de mal epilético, deixá-lo no estado de surto de supressão por 24, 48 horas para poder depois desligar a sedação. E às vezes a uhum, gente entra então com fármacos orais para depois é. tentar tirar. Igual uma emergência hipertensiva que a gente vai entrando com os Sim, antihipertensivos para tirar o nipride. tá. Bom, Não, isso é super, super, super legal, Álvaro, que você colocou a mudança de nomenclatura e como isso varia, né? É muito legal. De fato, não ter levetiracetam EV dificulta muito a vida, né? É uma droga que virou é, rotina em pois tanto é, lugar, né? o que é ruim é isso, existe, né? Se não existe, Não, antes não existia. aqui basicamente é levetiracetam EV, não tem. Uhum. É uma droga de PS mesmo, né? Então, mas é uma pena que não tenha, né? E não é cara, né? Quer dizer, não dá nem para entender que a gente não tem acesso. Exatamente por isso, mas é exatamente Né? por isso. Porque não é cara. Aí a É, indústria não se interessa em produzir. em vender aí, né? De É, fato. é. Bom, acho que estendemos um pouquinho aqui, mas acho que foi super legal. Álvaro, foi sensacional a aula, assim. Acho que deu para esclarecer muita coisa de. Nunca mais vou falar crise de ausência, vou sempre falar parada Não use crise de comportamental. ausência nem Eu dislalia, adorei, pelo adorei amor parada de Deus. comportamental. Eu adorei o termo. Parada É. comportamental é muito legal. E é exatamente isso mesmo, né? É. Muito legal o termo. Bom, queria agradecer aqui pro Idóia, todo mundo que tá aqui com a gente, que esteve com a gente. Obrigado mesmo, Álvaro. Boa noite aí. Obrigado Eu pelo que trabalho. agradeço. Peço desculpas aí da Imagina, minha foi ótimo. incapacidade técnica aqui. Não, imagina. Fica tranquilo. Um abraço, pessoal. Boa Beleza. noite pra Zampieri, vocês. boa Valeu. sorte aí no Canadá, Valeu. cara. Tchau, tchau. Um abração.